Agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Luiz, o destaque hoje é a fala de Lula na posse do Aloysio Mercadante ontem na presidência do BNDES, né? Verdade, Cláudia Barto, continua repercutindo, chacoalhando os mercados. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Eu queria justamente começar o programa de hoje com essa fala do presidente Lula, que infelizmente insiste em ficar criticando a autonomia do Banco Central, em ficar criticando a alta de juros, como se houvesse uma alternativa para a gente controlar a inflação. Na verdade, a alternativa até existe, mas depende justamente do próprio governo federal, que seria cortar gastos. Vamos começar então acompanhando o que disse o presidente Lula. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. A questão não é que o presidente não pode falar. A questão é que o presidente Lula não entendeu que o Banco Central é um aliado dele no combate à inflação. E que combater a inflação ajuda o próprio governo Lula, porque a inflação baixa preserva o poder de compra da população mais carente. Aumenta, inclusive, a popularidade do governo. Então, o Banco Central não é um vilão. Não é um demônio que quer atrapalhar a sociedade brasileira elevando os juros. O Banco Central é um órgão técnico que toma decisões com base nos números. E os números indicam, infelizmente, que o governo gasta muito e, ao gastar muito, piora o cenário inflacionário. Então, a melhor ajuda que o presidente Lula poderia dar ao Banco Central é cortar gastos, enxugar a máquina pública e não ficar criticando porque a crítica só piora, eleva o dólar. Quanto mais alto o dólar, mais alta é a inflação. Inflação alta obriga o Banco Central, que é autônomo, a subir juros. Pelo menos hoje uma boa notícia para o Banco Central e para o governo Lula. Uma inflação mais calma, apurada pela Fundação Getúlio Vargas através do IGPDI. Vamos ao telão conferir o IGPDI de janeiro. Repare que nós vínhamos de 5 meses consecutivos de deflação desde julho até novembro. Em dezembro já houve uma alta de 0,31% e agora em janeiro um número bem tranquilo, olha aqui a barrinha, 0,06%. Se a gente comparar com janeiro do ano passado, repare que há um ano nós tínhamos uma inflação muito mais alta de 2,01%. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, dá para perceber bem que a inflação está caindo. Há um ano ela estava em 16,7%, veio caindo e agora está em 3% no acumulado em 12 meses. Curiosamente, o IGPDI, que tem um peso de 60% de preços no atacado, hoje tem um índice bem menor do que o índice oficial, que é o IPCA, que roda no patamar de 6%. Isso não é comum, não é usual, mas é o que acontece hoje. Bom, essa declaração que a gente assistiu há pouco do presidente Lula está repercutindo no mercado financeiro. Vamos ver como abre o índice Bovespa. Hoje, em queda, mais um dia de queda do índice Bovespa, repare, uma queda de 0,24% aos 108.460 pontos. No acumulado do ano, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, acumula perdas de 1,2%. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas mundiais. Hoje, um comportamento misto na Europa. Repare que Frankfurt cai 0,29%, Londres sobe 0,37%, Paris cai 0,09%, Madrid sobe 0,18%. Esse comportamento misto é explicado pela indefinição dos investidores em relação ao futuro dos juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Essa indefinição também prevaleceu na Ásia. Repare que Xangai subiu 0,29%, Tóquio caiu 0,03%, Hong Kong subiu 0,36%. Nas bolsas americanas, os dados aqui são do fechamento de ontem, que foi um dia negativo, mas hoje o índice futuro da Bolsa Americana também aponta uma abertura perto da estabilidade. E por fim,
Próximo gráfico, o câmbio, as moedas, o dólar continua subindo, ainda repercutindo as declarações do presidente Lula contra o Banco Central Independente. Dólar em alta de 0,34%, vendido a R$ 5,16. Lembrando que há uma semana esse dólar caiu para R$ 4,94. Desde então só sobe por conta dos ruídos políticos causados pelo presidente da República. O euro sobe 0,16%, R$ 5,53. Bitcoin ganhando 1% aos 22.996 dólares. E para a gente comentar tudo o que acontece no mercado financeiro, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Heitor de Nicola, ele que é especialista de renda variável e sócio da Aquavero. O Heitor vai analisar para a gente como é que o mercado financeiro está recebendo essas críticas do presidente Lula, como é que o mercado financeiro está reagindo a esses ruídos políticos, apesar do fato de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tentado fazer um papel de bombeiro para acalmar o mercado financeiro. Mas é claro que o que prevalece é sempre a fala do presidente da República. Heitor, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, obrigado pelo convite. Heitor, eu queria a sua análise inicial. Como é que o mercado está interpretando esses ruídos políticos? Esse tipo de interação entre o governo querer interferir na política monetária, direto ou indiretamente, acaba por trazer mais volatilidade para o mercado como um todo, ou seja, aumenta a incerteza para o mercado em linhas gerais. E aqui não falo só de renda variável, das ações ou de derivativos, digo do mercado como um todo, inclusive as partes de renda fixa, os títulos, tudo atrelado que seja mesmo a inflação. Esse tipo de interação, de interferência, acaba elevando a volatilidade para o mercado em geral. Heitor, eu queria que você nos ajudasse aqui a orientar os investidores, começando com aquele investidor mais conservador, mais cauteloso, que está com medo do futuro. Qual é a recomendação para esse perfil de investidor? Perfeito. Na Aquavero, a gente discute muito nos comitês macroeconômicos que nós temos, e isso envolve a participação tanto do time de renda variável quanto do nosso time de macroeconomia e o time de renda fixa. Atualmente, no portfólio mais conservador que a gente tem na Aquavero, a gente mantém uma exposição principalmente de título pós-fixado, então esse é o carro-chefe desse portfólio, seguido por títulos atrelados à inflação. Nesse portfólio conservador, a gente não recomenda que se tenha exposição a ações ou algo no sentido de renda variável, seja na parte de ações ou na parte de derivativos. Então a gente fica principalmente na parte de renda fixa no pós-fixado e nos títulos atrelados à inflação. Boa. Heitor, e para aquele investidor que já é mais arrojado ou que eventualmente não enxergue um cenário econômico tão ruim para o futuro, está disposto, por exemplo, a aproveitar oportunidades na Bolsa de Valores? Tem oportunidades? Perfeito, tem sim. Mesmo no nosso portfólio mais arrojado, a gente mantém a exposição nos títulos de renda fixa, nos dois que eu falei, no pós-fixado e nos atrelados à inflação. Mas aí sim, no mais arrojado, existe uma exposição à renda variável. Claro, tudo dentro da diversificação do portfólio para que não haja uma exposição excessiva, mas esse investidor pode sim ter uma exposição de renda variável, uma vez que a gente vê o Ibovespa ainda negociando abaixo dos seus múltiplos históricos, tá? O Ibovespa, majoritariamente, ele é puxado por commodities e instituições financeiras, basicamente 50% do índice é isso, e isso é o que vem segurando o Ibovespa nos últimos meses, tá? Por outro lado, as ações que compõem o índice ainda não conseguiram entregar esse mesmo desempenho, então, de forma geral, o Ibovespa está barato e para aquele investidor que possui um perfil mais de longo prazo, consegue ver essa melhora gradativa, como você comentou, existem sim oportunidades de alocação. Aliás, tem duas notícias que podem animar os mercados ao longo deste ano. Uma é a nova regra fiscal que a equipe do Fernando Haddad vai divulgar ainda no primeiro semestre. E outra notícia que pode ser muito boa é a tão aguardada reforma tributária. Então nós vamos acompanhar agora a reportagem da repórter Paula Lobão, que vai detalhar o que vem pela frente em termos de reforma tributária.
O governo federal estuda apresentar uma versão reduzida da reforma tributária para acelerar a aprovação no Congresso Nacional. Seriam retirados do texto pontos ligados a 5 temas que ficariam sem alteração e podem criar entraves na discussão. São eles: Simples Nacional, saúde, educação, transporte público e incorporações imobiliárias. A ideia é pegar como base o texto da PEC 45 ou da PEC 110 e deixar essas alterações para um outro momento. Nessa configuração, o governo diz que a reforma poderia ser aprovada ainda no primeiro semestre. A equipe de Lula tem dito que sem essas 5 áreas, 80% da reforma estaria pronta e teria pouca resistência, além de poder auxiliar o país a crescer nos próximos anos, porque para o governo ela vai reduzir a burocracia e vai melhorar o ambiente de negócios por dar mais segurança jurídica. Os principais negociadores do governo são o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta deve ser apresentada por Alckmin a deputados e senadores nesta terça-feira, durante um almoço com congressistas, organizado pela FPE, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Em evento ontem, Geraldo Alckmin reafirmou o que vem dizendo o ministro Fernando Haddad e disse que a reforma pode ser aprovada ainda no primeiro semestre. Após reunião com líderes no Congresso, que não incluiu representantes do União Brasil, o ministro Fernando Haddad disse que a discussão está madura nas duas casas e prometeu trabalhar para que a votação ocorra ainda antes do recesso, mas já admite que a discussão fique para o segundo semestre. Haddad reforçou que o texto deverá trazer 2 benefícios: aliviar a carga sobre os mais pobres e reduzir a taxação que incide em determinados setores da economia, sobretudo a indústria. Para tentar acelerar o debate, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estuda a criação de um grupo focado na discussão sobre a reforma tributária. A ideia é que os trabalhos sejam parecidos com o de uma comissão especial. O ex-líder do PT, Reginaldo Lopes, está cotado para ser o coordenador dos trabalhos. Tomara que venha uma boa reforma tributária. Não basta uma reforma tributária qualquer, precisa ser uma boa reforma tributária. Queria continuar a nossa entrevista com o Heitor de Nicola, ele que é especialista de renda variável e sócio da Aquavero. Heitor, aquele investidor que está disposto a ter mais risco na carteira, olha para as ações estatais. Por exemplo, Petrobras perdeu aí praticamente 1/3 desde a eleição do presidente Lula. Vale a pena correr esse risco e incorporar ações de estatais? Perfeito. Nesse caso, a gente sempre direciona os investidores para que analise bem a tese de investimento da empresa, entenda profundamente o que a empresa faz especificamente, quais são os riscos envolvidos, independente do que venha a acontecer na parte política. Hoje, o BTG ele possui recomendação neutra para a Petrobras, uma vez que a Petrobras vem sofrendo interferências políticas diretamente ao longo dos últimos anos. A Petrobras não é historicamente uma boa pagadora de dividendos, ela se tornou uma boa pagadora de dividendos nos últimos 2 anos, e isso tem sido base de tese de investimento para diversos investidores, para aproveitar o pagamento desses dividendos que a Petrobras. Como isso, aparentemente, deve estar em pauta nesse novo governo, o BTG prefere outras empresas do setor, e aí empresas privadas como PetroRio ou a 3R Petróleo, do que a alocação em Petrobras. Já Banco do Brasil, segundo o BTG, possui um pouco mais do que eles chamam de anticorpos a interferências políticas diretamente, tá? Lembrando que o Banco do Brasil também é um bom pagador de dividendo, é uma pauta um pouco mais sensível quando a gente fala de Petrobras, e Banco do Brasil deve sofrer menos a respeito dessas interferências. Então, de forma geral, Banco do Brasil, o BTG ainda possui recomendação de compra, mas Petrobras atualmente possui recomendação neutra enquanto passa por todo esse processo político em cima da empresa. Perfeito. Heitor, nós temos 30 segundos para você não ficar no muro e dizer para a gente se você recomenda criptomoedas, Bitcoin, se isso para você é um investimento ou é uma loteria. É um investimento, existe muita tecnologia por trás do mercado de criptoativos, é algo muito embrionário, mas a gente vê grandes empresas atuando nesse segmento e tentando levar isso adiante, essa nova tecnologia adiante. Ainda assim, de novo, cuidado com a alocação, é sempre importante ter a diversificação para não manter uma exposição excessiva em ativos de risco. Lembrando que, assim como ações, os criptoativos também possuem uma volatilidade alta. É preciso ter um perfil bem adequado para isso, para que você tenha uma exposição maior.
A gente recomenda sempre entender mais profundamente quais são os criptoativos, quais tecnologias eles têm por trás e aí sim proporcionar uma alocação cautelosa, né, nesses ativos, uma vez que eles têm a volatilidade bem alta. Muito bem, Heitor de Nicola, especialista em renda variável, sócio da Aquavero. Heitor, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Prazer foi nosso e a gente vai encerrando o mercado financeiro de hoje, que continua tenso com as declarações do presidente Lula contra o Banco Central Independente, contra os juros altos. Esperamos que aos poucos o cenário internacional e doméstico melhore e ajude as bolsas de valores. Certo, Cláudia Bartel? Certo, Luiz Arthur Nogueira. Obrigada aí pelo mercado financeiro, todas as atualizações do mercado hoje pra gente. Um bom dia para você. Até amanhã.